Pronto, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos aprender uma ferramenta que vai ajudar muito, né, no desenvolvimento aí do projeto, de planejamento do projeto, que sua pergunta em um gráfico. Vamos entender como é que isso funciona, né? A ideia por detrás de transformar a pergunta em um gráfico é que vocês consigam planejar, a partir da pergunta, visualizar primeiro, né, como que a gente responde essa... Quando a gente transforma a pergunta em um gráfico, a gente vai conseguir responder aquela pergunta na forma de um gráfico. E aí, no momento que a gente consegue fazer essa conversão, digamos assim, né, a gente vai ter uma clareza muito maior de que tipos de variáveis precisam ser medidas na natureza que me permitam responder uma pergunta, né? Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui de um passo a passo de como seria transformar uma pergunta em um gráfico, para que vocês depois pensem como fazer isso para o projeto de vocês, tá? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos começar, né? Vamos partir da nossa pergunta sobre o mundo. Então, aqui eu trouxe uma pergunta hipotética, né? Para a gente fazer o exercício, né? Toda pergunta precisa ter, né? Além de tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, né? De ser uma pergunta relevante, né? Que pode ter vindo a partir de algo que aconteceu no seu laboratório, algo que você viu em campo, né? Então, além de toda aquela parte de que tem que ter relevância, de que você tem que olhar na literatura, se já foi respondido ou não, se é útil ou não, na hora de elaborar uma pergunta, a gente precisa garantir que essa pergunta, né, tenha as grandezas sobre o mundo, né, aqui em verdinho, e que também tenha o que a gente chama de universo de interesse, que já já a gente vai entender melhor. Então, digamos que eu tenho a seguinte pergunta. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui o apontador. A pergunta é a seguinte: será que a predação explica as diferenças na abundância de caracóis entre diferentes lugares no Porto da Barra? Então, digamos que essa pergunta seja super relevante, seja interessante, digamos que tudo isso já foi passado, né? E aí, essa pergunta, vocês conseguiriam identificar aqui nessa pergunta quais seriam as grandezas sobre o mundo? O que são grandezas sobre o mundo, em primeiro lugar, né? Seriam o que a gente chama de variáveis, né? Seriam o que a gente vai olhar no mundo para poder analisar, para poder medir, que é nosso objeto de interesse, digamos assim. Vocês conseguem identificar nessa pergunta quais seriam as grandezas sobre o mundo? Pode falar no microfone, se possível. Abundância de caracóis e diferentes lugares. Ana, concorda, Ana? Eu acho que sim. Na verdade, pra mim, acho que não ficou muito claro, professora. Vamos ver, peraí. Não seria um ponto em X e Y? Então, mas primeiro, isso vai ser lá na frente, mas primeiro a gente vai identificar quais são as grandezas sobre o mundo. A abundância de caracóis, de que a gente pode contar? Sim, né? Então, a abundância de caracóis é uma variável, é algo que a gente consegue medir sobre o mundo, né? Predação também é um fenômeno que um processo, né, que a gente consegue observar. Existem formas de acessar esse processo, o processo de predação, né? Então, nesse caso, seria predação. Porque, veja bem, eu quero saber, a minha pergunta é, será que a predação, o fato de acontecer predação, né, explica as diferenças na abundância de caracóis? Então, eu quero saber qual que é a influência da predação sobre a quantidade de caracóis. Os diferentes lugares do Porto da Barra, na verdade, o que a gente chama os diferentes caracóis, né, que existem no Porto da Barra, na verdade, é o nosso universo de interesse, tá? Que essa imitação do espaço teórico que a gente vai utilizar, né? Porque, veja bem, quando eu falo simplesmente, se a minha pergunta terminasse aqui, em caracóis, né?
se a minha pergunta vier só até aqui, se a predação explica as diferenças na abundância de caracóis, e eu não delimitasse os diferentes lugares do Porto da Barra, né, eu falaria de todos os caracóis do mundo, né, e isso é algo que a gente não consegue acessar. Então, a gente precisa delimitar no espaço e tempo, né, a nossa pergunta, e isso é o que a gente chama de universo de interesse. Então, o meu interesse não é em todos os caracóis do mundo. Até poderia ser, mas como eu não tenho capacidade de fazer cálculos, estimativas sobre todos os caracóis do mundo, então eu preciso definir sobre quais caracóis eu vou estar falando. E aí, nesse caso, eu decidi arbitrariamente, né, que seriam os caracóis do Porto da Barra. Então, isso a gente chama de universo de interesse, que seria a delimitação do que a gente vai analisar, né? Geralmente seria o local onde a gente vai coletar, o momento em que a gente vai coletar. Isso nos ajuda a definir o nosso universo de interesse, né? Agora, as grandezas sobre o mundo, o que a gente vai acessar para responder a pergunta, né? Seria a predação, e aí já a gente vai discutir como acessar a predação, e também a abundância de caracóis, que também já a gente vai discutir como que a gente acessa essa informação sobre o mundo, né? Então, acho que a gente pode também usar, ao invés de grandeza sobre o mundo, informações sobre o mundo. Não sei se fica um pouco mais claro, Ana. Tá bom? Melhorou um pouquinho? Agora eu entendi. Ficou mais claro para mim. Tá. Joyce voltou. Tomara que não caia mais, Joyce. Bom, vamos lá. E aí a gente já identificou, né? Olha, essa perguntinha aqui, ela tem grandeza sobre o mundo? Tem. Tem definição de universo de interesse? Tem. Beleza. Aí agora a gente precisa transformar isso que a gente chamou de grandeza sobre o mundo, né? Ou informações sobre o mundo, em variáveis. Então, como que a gente vai medir essa grandeza sobre o mundo? Como que a gente vai medir essa informação, né? Então, aqui são as duas grandezas, né? A abundância de caracóis e predação. E eu tenho que pensar como que eu vou medir de forma mais adequada, né? Que tipo de variável, quais serão as variáveis que eu vou usar para acessar essa grandeza sobre o mundo? Tá? Ficou claro? Então, a gente vai tentar criar, desde já, né, no momento da pergunta, quais vão ser as minhas variáveis de trabalho. E aqui eu trouxe 3 opções para a gente discutir, fazer o exercício de discutir quais seriam as melhores variáveis de trabalho, variáveis mais adequadas para medir, por exemplo, a abundância de caracóis. Como que vocês mediriam a abundância de caracóis? Pelo número de caracóis por transecto, por exemplo? Vocês sabem o que é um transecto? Você, tipo, meio que puxa uma linha assim, uma fita, uma coisa assim, e vai medindo, seguindo aquela reta? Como se você traçasse uma linha imaginária e aí você vai coletar ao longo dessa linha imaginária. Isso é o que a gente chama de transecto, né? Então, eu posso definir caracóis por transecto, número de caracóis por parcela, né? Então, eu posso, digamos que é o Porto da Barra ali. Eu divido o Porto da Barra em parcelas, né? Como se fossem quadradinhos imaginários também, e vou medir a quantidade de caracóis em cada parcela. Ou eu posso, de repente, calcular, quantificar quantos caracóis são coletados por comerciantes locais. Então, eu tenho aqui 3 opções e eu queria que vocês me ajudassem a pensar qual dessas vocês acham que é melhor, que seria mais interessante para calcular a abundância de que você não saiba nada de ecologia. O que o seu senso comum, o que o seu bom senso te diz? No caso, a parcela seria eu botar quadrados e fazer naquela área, né? Então, Isso. será que o transecto não seria melhor? Porque você consegue seguir numa reta assim e... Não sei. Porque se for pensar no quadrado, por exemplo, pode ter mais caracol nessa área aqui do que na outra. Então, acho que isso não seria bom para poder saber a abundância. Enfim, não Isso se sei. você fizer só uma parcela, só um quadrado. Não significa que você só vai fazer um, né? Você pode fazer várias parcelas e depois tirar uma média delas, por exemplo. Né? A mesma coisa, você não precisa fazer um transecto só, você pode fazer mais de um transecto, né? Mas assim, a sua expectativa é de que um organismo se distribua no que ele tem a distribuição mais espaçada, assim. Eu acho que a parcela seria mais coerente, não? Eu também acho.
Deixa eu ver se. Eu não vou. Eu fiz uns cortezinhos assim de animação, mas eu não me lembro se vem a predação ou se vem abundância. Então, eu vou deixar para passar depois. Mas vamos pensar também por que, por exemplo, o número de caracóis coletados por comerciantes locais não é uma boa variável. Pode ter sido sorte ter coletado mais naquele dia ou não. Isso acaba tendenciando? Sim, talvez. Mas como será que os comerciantes coletam caracóis? Você tem alguma ideia de como eles coletam caracóis? Se a gente não sabe exatamente o que a gente faz para coletar os caracóis, a gente não tem como saber se aquela coleta tem algum viés, como por exemplo, eu vou coletar só nos locais que estão aqui próximos dessa escada, porque eu não vou gastar muito tempo indo lá longe, né? Então, ou então eu não vou mais profundo porque eu não tenho equipamento de mergulho. Ou aí é que tá. E os caracóis também, ou os caracóis, os comerciantes podem também ter um viés de tamanho. Então, digamos que caracóis muito pequenos não são interessantes para eles, então eles só pegam os grandes. Então, aquela quantidade que está ali só representa os caracóis que são maiores. Então, perceba que o uso da quantidade de caracóis coletados por comerciantes pode não ser muito bacana, porque ele pode ter seus vieses relacionados ao que é um caracol de boa qualidade para ser vendido no mercado. Então, eles não têm o mesmo interesse que você, né? Que é de analisar a influência da predação sobre a abundância de caracóis. Então, talvez essa não seja uma variável muito interessante para se trabalhar, tá? E no caso da predação, vamos lá. Então, eu tenho aqui número de conchas vazias. Digamos, né? Se o animal foi predado, ele não está mais lá, né? Então, tem uma conchinha vazia. Número de predadores por parcela, né? E número de refúgios. Refúgios seriam os locais onde o caracol consegue se esconder, né? O que vocês acham que é o melhor aqui? Eu acho que número de refúgios. Por quê? Porque número de conchas vazias quer dizer que, né, sei lá, não sei. Só Não, pensando pode aqui. falar. Vá que você está pensando direitinho. Não quer dizer o quê, número de E conchas vazias? reflete a real abundância de caracóis naquela área, por exemplo, sabe? Pode ser por N fatores, pode ter tido uma população ali, mas não tem mais, então. Mais o Eu quê? Eu esqueci o não que eu tinha ouvi. falado agora. Não, é que eu Não, não ouvi. tipo, o número de conchas vazias Ah. não necessariamente vai refletir a real abundância de caracóis em uma determinada área, por exemplo. Pode ter acontecido algum fator que já existia alguma coisa ali, ou não existe mais, vento, animais carregando e tal. Então, acho que o número de conchas vazias não seria interessante, eu acho. E todo organismo morre porque foi predado? Não, pode. Não necessariamente, né? Então, se você tem uma concha vazia ali, isso não necessariamente significa que aquele animal foi predado. Ele pode ter morrido por outras causas. Ele pode ter morrido por velhice, por doenças, vírus, parasitas, né? Que podem ter levado à morte. Então, a concha vazia não necessariamente reflete que o animal foi predado, né? E número de refúgios? Alguém tinha achado que era bom o número de refúgios? Pode me explicar por quê? Sei lá, se a pessoa escolhe trabalhar com caracóis, ela deve saber um pouco sobre a ecologia desses animais, sabe? Preferência de hábitats e tal. Então, provavelmente uma área tem uns refúgios que, sei lá, condiz com que os caracóis são meio que, sabe, que acostumados, sei lá, preferência. Acho que seria interessante pelo número de refúgios. Pois é, mas se tem um refúgio, isso significa que o caracol jamais será predado porque ele tem um refúgio? Não, mas aumenta a chance dele sobreviver. Aumenta a chance dele sobreviver, certamente, né? E número de predadores por parcela?
Será que a quantidade de predadores naquela parcela, né? Porque a gente já vai fazer a abundância de caracóis a partir do número de caracóis por parcela. Será que aquela quantidade de predadores ali na parcela pode influenciar a predação? O que é que vocês acham? Olha só, a gente não vai achar uma variável perfeita. Isso é muito importante também da gente pensar, tá? E no trabalho de vocês, vocês também não vão achar a variável perfeita, né? Aquilo que a gente consegue medir que reflete perfeitamente o que eu quero analisar, né? Por exemplo, num caso de analisar a influência da predação, né, sobre a abundância em um certo organismo, a gente não tem como ficar lá, por exemplo, não temos como ir o dia inteiro para o campo e ficar olhando o bicho que foi predado, o que não foi predado, é impossível fazer isso, né? A gente poderia fazer uma análise no laboratório? Poderia, mas esse não é o caso aqui. Esse é um estudo que está analisando predação in situ, né? No ambiente onde o animal ocorre. Então, eu não tenho como, por exemplo, botar, digamos assim, milhares de câmeras filmando para saber quando que é predado, quando que não é predado, para entender assim, perfeitamente as taxas de predação. Então, todas essas variáveis, elas vão ter seus defeitos. O que a gente precisa escolher aqui é a variável que vai ser um pouco mais adequada dentre as possibilidades que nós temos, tá? Na minha opinião, vocês podem até discordar, inclusive, se eu analiso a quantidade de predadores por parcela, eu acho que é um pouco mais um pouco mais adequado no sentido de que se temos mais predadores, é mais provável que a gente tenha mais predação, né? Agora a quantidade de refúgios compete aqui um pouco, porque também se eu tenho muitos refúgios, eu dificulto a predação aí dos predadores. Então essas duas elas ficam assim bem semelhantes, tá? Mas também ter refúgio não significa que o organismo consegue fugir para o refúgio. E da mesma forma, não é porque tem um predador ali que o predador vai ter sucesso na sua captura, né? Então, são duas variáveis que são interessantes, né? Mas digamos que a gente vai proceder com essa daqui, né? Com o número de predadores por parcela, tá? E número de caracóis por parcela, porque assim, dessa forma, a gente também vai ter a capacidade de colocar as duas variáveis meio que no mesmo patamar. Você está compreendendo? Então, por exemplo, vou na parcela, vou lá quantos caracóis tem, quantos predadores tem. Depois eu vou em outra parcela, quantos caracóis tem, quantos predadores tem. E assim a gente vai fazer, pelo menos, ter o mesmo olhar sobre as duas variáveis. Vocês concordam que isso está relativamente interessante? Para efeitos do nosso exercício aqui, tá? Para mim faz sentido. Beleza. Então vamos prosseguir. E agora a gente vai tentar montar o gráfico, né? Isso sem nunca ter ido a campo, sem nunca ter catado um caracol, tá? E sem nunca ter catado um predador. Eu tô até chamando de predador, nem diz qual que é o bicho que vai predar, certo? Inclusive, digamos, pode ser até mais de um tipo, uma espécie de organismo. Então, vamos lá. Sem nunca ter ido a campo, isso é um exercício mental que vocês vão poder fazer com o projeto de vocês. A gente vai montar esse gráfico, né? Então, no eixo X, né, esse da horizontal, eu vou dizer quem é o fator, né? Que é a minha variável que vai influenciar o que quer que seja. É o que a gente chama de variável independente, né? Quem estudou estatística também vai lembrar um pouquinho. No X a gente vai colocar a variável independente. É aquela variável que a gente tem uma expectativa teórica de que varie de forma independente com o processo que eu estou analisando, né? Lógico que quando a gente está falando de ecologia, se a gente for entrar nas profundezas da ecologia, a gente vai lembrar que tanta abundância de presas reflete na abundância de predadores e vice-versa, né? Então não tem uma dependente independente, mas para efeitos aqui do nosso exercício, a gente vai considerar, né, que no eixo X eu vou colocar a minha variável independente, o meu fator, que aí vai ser nesse caso a predação, e na minha variável resposta, eu vou colocar a abundância de caracóis, né, que eu espero que a minha predação influencie a minha variável resposta, que é a abundância de caracóis. Certo? Então, aqui seria no eixo Y os meus caracóis por parcela e no meu eixo X os meus predadores por parcela. Certo? E aí, então, fizemos primeiro a construção teórica, né? Eu vou criar esse gráfico aqui
e ainda não botei meus pontos, porque ainda a gente precisa pensar um pouco mais antes de dizer como que a gente vai representar a parte interna desse gráfico aqui, tá? Vamos lá. E agora, como que eu vou representar essas grandezas da natureza, né? Então, eu tenho dois tipos principais de variáveis, né? Que é o que a gente chama de variável categórica, que são aquelas variáveis que são um pouco mais simples de entender e manejar, como, por exemplo, cores, né? Azul, vermelho, amarelo é uma variável categórica, né? É uma categoria. Sexo, masculino, feminino, né? Tratamento, então, assim, por exemplo, digamos que no meu caso da predação, eu poderia transformar a variável relacionada com predação em uma variável categórica. Por exemplo, com predação, sem predação. É uma possibilidade se eu estivesse fazendo experimento de laboratório, né? Então, eu vou lá, coloco os meus bichinhos dentro de um aquário e coloco um aquário com predação, sem predação. E ali eu analiso como que eles se desenvolvem. Ou digamos que eu vou fazer minha análise em parcelas também. E aí em uma parcela eu não encontro predador, mas em outra eu encontro predador. Então eu posso transformar aquilo em uma variável categórica também, tá? Então são variáveis que são que não são representadas por números, né? Ainda que você tenha números, por exemplo, 0, 1, 2, 3, isso não representa uma gradação. Representaria uma categoria, certo? É como se fosse uma caixinha, tá? E a variável contínua são variáveis que dão mais informação, né? E também dão mais trabalho de se coletar, né? Então, são variáveis representadas pelos números reais, né? Então, peso, comprimento, concentração, abundância, quantidade de organismos por parcela, por exemplo, é uma variável contínua, né? Que é a quantidade de organismos em um determinado espaço. Então, é uma variável contínua porque pode assumir qualquer valor dentro dos números reais. E aí nós temos também dois tipos de pergunta, né? A primeira é: existe efeito do fator? E a resposta para mim, para esse tipo de pergunta, vai ser uma resposta do tipo sim ou não, existe efeito ou não existe efeito, né? Esse aqui é um gráfico que representa esse tipo de pergunta, né? Vocês lembram que a minha pergunta inicial era: a predação influencia a abundância de caracóis no Porto da Barra? Se eu montar esse gráfico aqui, né? E digamos que no meu eixo X eu tenha parcelas sem predadores e parcelas com predadores, e no meu eixo Y eu tenho a quantidade de caracóis em uma certa parcela. E aqui estão as quantidades na parcela sem predadores e a quantidade de caracóis na parcela com predadores. E aí a pergunta é: a predação influencia a abundância de caracóis? Existe efeito do fator predação na abundância de caracóis? E aí, olhando para esse gráfico, consigo dizer assim, sem fazer nenhum teste estatístico, olhando para ele, eu digo: olha, sim, existe efeito da abundância, né? Porque no momento em que eu tenho parcelas com predadores, eu tenho uma abundância menor. Então, a minha resposta é do tipo sim ou não. Peraí que tem alguém me ligando, coisa estranha. Isso é a hora, gente. Bom, vamos lá. Vocês compreenderam até aqui? Sim, professora. Oh, Carol. Mas a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Vamos lá. Tá. E tem um outro tipo de pergunta, que é: qual que é a relação entre o fator predação, neste caso, e a variável de interesse, que é a minha abundância de caracóis? Então, nesse tipo de gráfico aqui, eu respondo uma pergunta do tipo: qual é a relação entre essas duas variáveis? Qual é a relação entre predadores por parcela e caracóis por parcela? E aí eu observo que não só existe uma influência da predação, mas que essa influência da predação, ela se dá de forma linear e negativa. No caso deste gráfico aqui, né? Poderia ser de outra forma essa influência. Mas neste exemplo aqui, nesse tipo de gráfico, quando tem um predadores por parcela, duas variáveis contínuas, perceba, né? Aqui nesse anterior, a gente tinha uma variável categórica no eixo X, que é com predação ou sem predação. E aqui eu tenho uma variável contínua, duas variáveis contínuas. Predadores por parcela,
caracóis por parcela. Então, para cada valor de predador por parcela, eu tenho um valor de caracol por parcela. Então, reparem que quanto menor o valor de predador por parcela, maior a minha abundância de caracóis. É lógico que eles flutuam aqui ao redor de uma linha imaginária, né? Digamos que eu tenho uma linha aqui. Ah, vou testar minha canetinha, peraí. Vamos ver se vai funcionar. Ó, digamos que eu tenho aqui uma linha imaginária, né? Ai, que delícia! Comprei. Joyce fazia aula comigo de estatística, eu tentei usar isso aqui, não deu muito certo. Mas agora eu comprei uma bateria e ela tá funcionando na minha canetinha, que espetáculo. Então, traçando aqui essa linha imaginária, eu percebo que os meus pontos, eles variam ao longo dessa reta, né? Mas que eu tenho uma tendência aqui, linear, de redução na abundância de caracóis à medida que eu tenho um aumento da quantidade de predadores por parcela, certo? Então, esse tipo de pergunta, né, quando eu tenho duas variáveis contínuas, eu tenho um pouco mais de informação sobre a influência, né, do fator sobre a variável de interesse. Então, aqui eu estou respondendo este tipo de pergunta, que é como, né, qual que é a relação entre o fator e a variável de interesse. A gente pode usar uma regressão linear para fazer esse tipo de análise? Pode, né? Aí já é uma análise estatística. Aqui o que eu fiz foi apenas plotar, né, as duas variáveis e observando, a gente vê que tem uma tendência linear aqui. Para saber se essa tendência ela é significativa ou não, né, aí a gente teria que aplicar um teste estatístico, né? A gente pode aplicar um teste de correlação ou um teste de regressão, dependendo de qual que é o tipo de pergunta que você tem na mente, né? Então, num teste de correlação, você só quer saber se essas duas variáveis se correlacionam entre si, se elas covariam, né? Que é diferente de dizer que uma influencia diretamente na outra, né? Que existe uma relação de causa e efeito. Né? Quando a gente faz a regressão linear, a gente tem uma expectativa teórica de que existe uma relação de causa e efeito, que é a predação que está de fato causando a redução da abundância. Mas se não fosse exatamente isso que a gente tem em mente, né? A gente só achasse que elas covariam entre si, mas que o motivo desse decréscimo de caracóis por parcela não precisaria ser necessariamente causado pela predação, né? Então, significa o quê? Que existe uma correlação ali, elas covariam, mas que não necessariamente uma que está causando o decréscimo da outra. Pode ser uma terceira ou quarta variável, certo? Aí, nesse caso, você aplica um teste de correlação, tá? Posso prosseguir? Vou prosseguindo, qualquer coisa vocês me param, tá? E aí a gente vai também aqui separar que a gente pode fazer dois tipos de experimento no nosso projeto, né? Nós temos experimentos do tipo mensurativo, que foi esse que eu acabei de descrever, né? De ir a campo, lá no Porto da Barra, olhar quantos caracóis tem, quantos predadores tem. Isso é um experimento mensurativo, que significa que eu estou mensurando uma variação que já ocorre na natureza, né? Não existe manipulação ali. Né? Então, eu vou a campo, coleto informação, volto para casa e analiso, volto para o laboratório e analiso. Né? Então, a gente mensura a variação que existe na natureza e a gente, nesse caso, tem um menor controle sobre variáveis de confusão. O que significa isso? Né? Significa que eu estou indo lá para o Porto da Barra fazer uma coleta, mas eu não sei se no dia anterior teve um furacão, não que aconteçam furacões no Porto da Barra, mas se teve, por exemplo, algum outro fenômeno que causou uma redução na abundância de caracóis e eu não estava lá para ver, né? Então, assim, existem variáveis de confusão na natureza, né? Que eu não consigo controlar, né? Então, eu vou lá, observo e, às vezes, eu encontro ou não o padrão esperado porque outras variáveis interferiram ali, como, por exemplo, precipitação, enfim, entrada de frente fria, ventos mudando. Então, outras questões que a gente não consegue controlar podem estar influenciando o que eu quero observar, tá? Então é isso. Mas o que eu estou olhando é de fato um retrato da natureza, porque eu estou indo lá de fato coletar na natureza. Já nos experimentos manipulativos, as condições são manipuladas. Então, geralmente eles acontecem no laboratório, né? Onde eu tenho um maior controle sobre variáveis de confusão. Então, se eu conseguir
ser muito organizada e planejar muito bem meus experimentos e ter uma compreensão teórica bem profunda sobre o processo que eu quero analisar, eu vou ter uma chance muito grande de controlar essas variáveis de confusão no laboratório. Não significa que eu vou conseguir, tá? Mas eu certamente vou ter um maior controle sobre essas variáveis de confusão, né? A grande questão sobre os experimentos manipulativos é que eles podem não predizer o comportamento em situações naturais, né? Porque é o seguinte, justamente, como você está no laboratório sobre condições absolutamente controladas, pode ser que os seus organismos se comportem de forma diferente, né? Pode ser que eles se reproduzam diferente. Pode ser que o predador tenha mais facilidade de achar o meu caracol porque ele não tem um refúgio no laboratório, né? Então, pode ser que aquilo que eu estou observando no laboratório não seja um bom reflexo da natureza. Então, essas são questões importantes de vocês levarem em consideração antes de planejar se vão fazer um experimento do tipo manipulativo ou do tipo mensurativo. Tá certo? Tudo claro até agora? Chegou o Juan. Boa tarde, Juan. Já começamos a... Boa tarde. Tá dando um pouquinho de eco. Boa tarde. Bom, vamos seguir, gente. Qualquer coisa, depois o Juan pergunta aí. Assiste a aula gravada. Bom, e aí é importante também se lembrar que existe, né, uma variabilidade, né, na natureza e que a gente precisa pensar quantas vezes nós precisamos medir o que quer que seja que a gente vai medir, né, para que a gente tenha um reflexo, um bom reflexo sobre o que acontece na natureza, né? Por exemplo, vamos fazer aqui um experimento. Digamos, tá? Um experimento bem abstrato. Digamos que essa foto aqui represente os meus caracóis no Porto da Barra, né? E que esses quadradinhos vermelhos aqui sejam as minhas parcelas, tá? Então, eu vou lá e vou medir a quantidade de caracóis em cada parcela. Como é que eu vou fazer isso? Todo caracol que estiver para dentro do quadrado vermelho eu vou contar, tá bom? Então, aqui nesse primeiro quadrado eu tenho, na minha primeira parcela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contei 11 na primeira parcela. Na segunda parcela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 na segunda parcela. E na terceira eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. Então percebam que quando eu for para a natureza calcular quantos caracóis tem por parcela, a cada parcela eu vou ter números diferentes, né? Porque existe uma variabilidade natural, né? E aí, a gente vai precisar distinguir essa variabilidade que é natural, né? 11, 15, 9, né? Caracóis por parcela, da variabilidade que eu espero encontrar por conta da predação, do meu fator, né, do meu efeito. Então, essa variabilidade que é natural, né, de ser encontrada, né, a gente chama ela de ruído, né, que é isso aqui, ó, tá vendo? Quando voltamos lá para o meu tipo de pergunta, né, onde no eixo X eu tenho uma variável categórica, né, eu tenho aqui 2 fatores sem predadores. Um fator, né, com 2 níveis, sem predadores, e com predadores, né? Então, veja que quando eu medi nas parcelas sem predadores, eu tive valores aqui, né, todos eles mais altos do que com predadores, né, mas não iguais entre si. Então, existe uma variação, né, na quantidade de caracóis, ainda que eu tenha predadores ou não. E aí, para a gente conseguir identificar que existe um efeito da predação ou não, a gente precisa ser capaz de separar a variação que existe aqui, né, que é por conta do fator, essa é a variação, né, por conta do meu fator, da variação que acontece simplesmente por ser um ruído, porque as coisas variam naturalmente na natureza, tá? Nesse tipo de gráfico, a mesma coisa.
quando eu tenho as duas variáveis contínuas, né? Então, apesar de eu ter, né, esse ruído aqui, né? Tá vendo? Essa variação toda aqui, né? Eu tenho que distinguir se essa variação em relação ao fator é maior ou não da minha variação em relação ao ruído. Se for maior do que o ruído, significa que, de fato, existe um efeito do fator. Se não, é só ruído. Vocês estão compreendendo, pessoal? Ou ficou complexo? Vamos continuar aqui. Vocês estão vendo que tem uma tendência, né, aqui. Vamos lá. Vamos ver o que mais. Ô, professora, eu vou Diga. pedir para participar pelo computador aqui, que eu tô pelo celular. Tá Tá bom. bom? Tá bom. Bom, nesse slide tem exatamente o que eu desenhei no anterior. Vocês estão vendo que a diferença, né? Aqui o que eu estou chamando de efeito, né? É o efeito provocado pelo fator predadores na parcela, né? Ele tem que ser maior do que o ruído, que é isso aqui, né? Que é essa variação em torno da minha linha de tendência, né? Então, se o meu efeito ele é maior do que o meu ruído, se a variação observada pelo efeito ela for maior do que a variação observada, a variação intrínseca daquela variável, significa que eu tenho de fato um efeito no meu fator, tá? E como que eu aumento, então, a minha confiança na resposta? Isso tem a ver com como é que eu sei que eu já medi o suficiente para conseguir identificar bem essa diferença, né, essa minha variação intrínseca das minhas variáveis em relação ao meu fator, né? Como que eu sei que eu medi o suficiente, né? Então, assim, primeiro, para aumentar a confiança na resposta, é importante que a gente faça muitas medidas, né? Se eu, por exemplo, só tiver uma medida numa área sem predadores e uma medida numa área com predadores, eu tive aqui, por exemplo, que com predadores eu tenho uma abundância maior de caracóis do que sem predadores, olha só. Mas aí, se eu adiciono mais uma segunda medida, só nessa parcela aqui, que eu estou sem predadores, perceba que eu tenho um ruído, né, bem grande aqui, tá? Mas eu só tenho um ponto de lado de cá, então eu não tenho uma boa estimativa. Eu não posso confiar nisso aqui, porque eu tenho 3 pontos ali, 3 parcelas sem predadores e só uma com predadores. Isso aqui também não está bom, né? Mesmo que eu continue adicionando aqui nessa parcela sem predadores, né? Agora, se eu vou repetindo sempre uma parcela com predador e uma parcela sem predador, né, quanto mais eu faço repetições dessas amostras, né, dessas medidas, mais confiança eu tenho na minha resposta, tá? E aí, esse é meio que um tema bem nebuloso, assim, né? Quantas repetições eu preciso fazer, né, nas duas parcelas, por exemplo, com predadores, sem predadores, ou então se eu estiver simplesmente analisando várias parcelas com as duas variáveis contínuas, é difícil dizer quantas medidas eu preciso fazer, né? Mas o que é importante ter em mente? Que a gente precisa ter uma boa representação das possíveis respostas do nosso sistema sob estudo, né? Então, o sistema que eu estou estudando, eu preciso obter informação suficiente para representar o que eu espero que esteja acontecendo ali, né? Um piloto, ele é muito útil. Então, assim, se eu for... Ixi, o que aconteceu aqui? Parou de funcionar minha canetinha já? Peraí. Ai, não acredito. Bom, tá. Vamos lá. Um piloto, ele é muito útil. Mas ele nem sempre é possível de ser feito, né? Quando eu estava no meu mestrado mesmo, eu queria muito ter feito um piloto. Mas eu não consegui, porque eu não tinha recurso para ir para campo só para olhar para ver o que estava acontecendo, né? Para fazer uma coleta menor e pensar como que era cada um dos meus sistemas. Eu queria comparar 2 estuários, e aí eu queria fazer um piloto, mas eu não tive recurso, então não consegui,
né? Mas teria sido muito útil se eu tivesse ido antes analisar como é que era a variação de maré naquele ambiente, né? Outra coisa para se ter em mente: quanto menor o tamanho do efeito, mais réplicas são necessárias, né? O que isso significa isso? Se você está analisando coisas que variam de forma sutil, né? Diferenças que não são muito marcantes, né? Então você precisa ter um número cada vez maior de réplicas para que aquela diferença que é sutil consiga ser observada. Senão você vai ter um ruído muito grande e aí você não vai conseguir ver o efeito do seu fator. Então, quanto mais sutis as diferenças que você quer encontrar, né, você precisa coletar mais, né? Padrões muito fortes geralmente se revelam com poucas amostras, né? Outra coisa, quanto tempo você precisa... outra coisa muito importante é o cronograma. Vocês lembram do cronograma? A gente ainda não falou muito de cronograma, né? Mas eu tenho aqui batido na tecla com vocês que é importante a gente pensar no cronograma da disciplina, por exemplo, porque se vocês não se desenvolverem um projeto ao longo da disciplina, quando chegar no final, vocês não vão ter dificuldade de encontrar, de entregar o projeto, né? E a mesma coisa deve ser aplicada quando você está desenvolvendo o seu projeto, né? Então, aqui a gente tem 4 meses para finalizar o projeto teórico, escrito, né? E provavelmente, digamos que esse projeto vai ter que ser realizado em 1 ano ou 2, se for um TCC, 1 ano, né? E aí, digamos que você tem 1 ano para fazer as análises. Então, você precisa ter uma ideia muito boa de quanto tempo você gasta para analisar cada uma dessas réplicas. Para você não pensar, olha, para você não propor um projeto que vai analisar 50 réplicas, 50 parcelas, né, de caracóis e predadores lá no Porto da Barra, só que você demora 15 dias para analisar cada parcela. Imagina, 15 dias vezes 50, vocês vão passar 2 anos só, mais de 2 anos aí analisando a amostra, né? E aí você não vai ter tempo de finalizar seu projeto. Então, isso é muito importante se ter em mente, né? Existe, assim, uma recomendação meio que... não sei nem como falar isso, mas é meio que um número mágico, tá? De que você precisa de 4 réplicas para variáveis categóricas e de pelo menos 10 réplicas para variáveis contínuas, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Nesse experimento aqui, eu precisaria ter pelo menos 4 réplicas, né? Esses 4 pontos aqui, para poder identificar uma diferença nessa relação, né? E no caso da variável, quando você tem 2 variáveis contínuas, né? 2 contínuas, você precisaria de 10 pontos aqui. Que tá mais ou menos isso aqui que eu pintei, tá? Para você conseguir ver uma influência, né? Uma relação entre essas 2 variáveis. Mas isso é um número mágico, pode ser que você precise de mais, tá? Menos quase nunca. É muito mais provável que você precise de mais do que de menos do que isso aqui, tá? Isso seria o mínimo. Tá bom? Bom, é isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem... Se eu tiver passado muito rápido, vocês me falam, né? Mas a ideia é que para a semana que vem, vocês, quem ainda não tem, né? Me entregar o problema e a pergunta, ou até quem já tem o problema e a pergunta definido, que vocês, às vezes, precisam redefinir a partir dessa aula, né? Porque perceberam que a pergunta não está representando, não tem as grandezas sobre o mundo bem identificáveis, não tem o universo de interesse bem delimitado na pergunta. Então, vocês podem refazer nesse momento a pergunta, né? A hipótese, se houver, né? Que já foi de aulas passadas, já tem 15 dias aula de hipótese. E a sua pergunta tem um gráfico, tá? Esse é um exercício que vai ser muito interessante de vocês fazerem com o projeto de vocês e vai auxiliar muito na próxima etapa, né? Que é metodologia, né? Se você consegue, desde agora, já pensar na sua pergunta na forma de um gráfico, na hora de fazer a metodologia vai ser muito mais simples, né? De prever quais são os resultados esperados e até de delimitar seu cronograma. Então, esse exercício vai ajudar em tudo isso no projeto de vocês, tá? Vocês acham que vai dar certo? Vão conseguir fazer a pergunta em um gráfico para a próxima aula? Como é que tá aí? Eu vou tentar trazer a pergunta, mas eu vou ver se consigo trazer um gráfico, porque eu realmente sou péssima nisso. Então, assim, ó, essa pergunta em um gráfico, vocês não precisam de computador, não, tá? Vocês podem fazer aqui, pegar uma folha, papel,
desenha, faz na mão. A ideia é que vocês... É o raciocínio mesmo teórico da coisa. Não precisa estar perfeito, precisa estar... começar o planejamento, né? E a partir daí, volta para a literatura, tá? Então, é bem assim um exercício teórico. Se vocês quiserem fazer agora, a gente tem 1 hora aí ainda de encontro. Se vocês quiserem uns minutinhos para tentar fazer e mostrar alguma coisa, eu posso ficar aqui no aguardo, ou a gente encerra por aqui e vocês vão fazendo ao longo da semana. O que é que vocês preferem? Professora, eu só vou conseguir trazer isso depois que eu falar com a professora Juliana. Inclusive, vou mandar mensagem para ela agora. Verdade, Ana. Certo. Juan conseguiu conversar com... E Joyce, peraí, rapidinho, antes de Juan. Joyce quer tentar fazer agora? Ou ainda está se delimitando aí no problema? Eu prefiro não pilhar com isso agora, não. Certo. Juan, agora, tá bom. Eu vou parar de gravar a aula e vou perguntar a Juan agora o que